Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Maravilha. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 19. Eu achei que ia ficar sem voz. Antes de começar o culto, a presença desceu e inundou o ambiente. Então fica ligado, porque Deus está querendo derramar algo diferente aqui nessa noite. E a Carol falou algo aqui que só testificou o que Deus falou comigo. Aleluia. Que estava derramando uma unção de cura nessa noite. Então, se você veio com o coração aberto para receber, essa é a tua noite. Este é um lugar onde você vai sair daqui completamente transbordado do poder de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. No congelador lá, eu não vai dar uma parada na garganta. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Queridos, eu quero começar contando a história de uma mulher. Pensa numa mulher pobre, vai imaginando na sua mente, vai trazendo na sua memória uma mulher muito pobre, com um bebê no colo, completamente desesperada, talvez pedindo ajuda. Ei, por favor, eu estou desempregado, eu estou necessitada, eu não sei o que fazer. Ei, por favor, eu preciso de dinheiro para alimentar, para alimentar o meu filho. Ei, eu preciso de ajuda. E de repente aquela mulher com o seu bebê no colo passa diante de uma caverna. E daquela caverna sai uma voz dizendo: Ei, mulher, entre e pegue tudo que você quiser. Tudo que você precisar, você pode pegar aqui. Aqui tem a solução para todos os seus problemas. Só uma coisa: depois que a caverna se fechar, nunca mais ela se abrirá. Então simplesmente pegue tudo, mas não esqueça do que mais importa. E aquela mulher, ela entra na caverna e de repente ela vê várias pedras de ouro, várias joias, vários potes com riquezas, com diversas situações ali, dinheiro. E ela começa a pensar: ei, eu tenho que fazer algo. Ela coloca o bebê no chão, ela começa a botar o ouro para fora, e ela vai buscando mais coisas. E de repente a voz diz: ei, você só tem 8 minutos. E ela desesperada: eu preciso pegar mais coisas, eu preciso pegar mais coisas. E ela vai pegando todas as coisas, bota o ouro para fora, e de repente a porta da caverna se fecha. Eu acho que eu peguei muita coisa, eu acho que eu peguei muita riqueza, foi muito bom, agora sim eu vou conseguir sustentar o meu filho. O meu filho simplesmente esqueceu o filho dentro da caverna. Ela foi buscar as riquezas, ela foi buscar tudo aquilo, mas a voz havia dito para ela: só não esqueça do que mais importa. Agora ela estava rica, milionária, agora ela tinha dinheiro, sustento, mas ela esqueceu o que mais importava para ela, que era o filho. A riqueza durou por algum tempo, mas o desespero, a depressão, aquela dor de ter esquecido o filho dentro da caverna durou por muitos e muitos anos. Foi algo que ela não conseguia mais acabar e esquecer. E a nossa vida muitas das vezes é assim. Nós olhamos para algumas coisas, começamos a nos deslumbrar com as coisas do mundo e começamos eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter um físico melhor, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado. Eu vou fazendo diversas coisas e buscando o crescimento, né, do meu ego, do meu eu, do que eu sou bom, do que eu faço, do que eu posso fazer, de quem eu sou. E muitas das vezes esquecemos do que mais importa. Nós esquecemos de que
Essa vida vai passar e vai ficar tudo por aí. A riqueza vai ficar, os amigos vão ficar, o carro caro vai ficar, tudo aquilo que você juntou de conhecimento. Ah, mas eu sou doutor em Harvard, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso vai ficar. Mas a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. A única coisa que não vai mudar é a eternidade. Essa coisa a gente precisa entender, que não importa o que nós busquemos aqui, o mais importante é ter um encontro com Deus para buscar a eternidade, para que a nossa vida seja completamente transformada aqui na terra, para que possamos alcançar os céus. Nós precisamos aqui na terra ter um encontro com Deus para alcançar os céus, para que a nossa vida seja completamente mudada nessa terra. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, de situações que nós enfrentamos todos os dias, de desejos que nós temos todos os dias. Então é necessário entendermos e olharmos agora para o que mais importa, porque a tua vida pode ser ceifada de uma hora para outra. A tua vida simplesmente pode se acabar num piscar de olhos. Tantas pessoas que você conheceu e de repente morreu. Foi acidente, morreu, foi infarto fulminante. Mas ele era o cara saudável, praticava esporte. Já era, acabou, a vida se foi. E agora? Não tem mais chance, não tem mais vida, não tem mais o que fazer. E aí nós precisamos começar a refletir e olhar aí, o que realmente importa nessa vida. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Será que nós estamos vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver? Ou nós vamos ficar parados, estagnados, vivendo o nosso ego, a nossa vontade, buscando os nossos próprios desejos? Deus está falando, ei, é hora de você entender o que mais ou o que realmente importa na sua vida. Porque uma hora nós estamos nos exibindo, o brigão da rua, o valentão, ou aquele cara que é todo intelectual, o mais esperto de todos, o que tem mais dinheiro sobre os amigos, o que faz o que acontece. Mas e depois? Agora eu sou a menininha da cidade, que todos os meninos olham. Agora eu sou a bonita da escola. Agora eu sou o cara, o fortão. Agora eu sou quem todo mundo quer. Mas e depois? O Evangelho de Lucas, capítulo 19, ele nos traz uma história muito legal. Me ajuda aí que eu não tenho pilha no negócio aqui, ó. Dá um tequinho aqui. Do lado. Aí, volta um. Ih, deu ruim. Me ajuda eles lá. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó era quase o Alto Independência, mal falado, ninguém gostava, todo mundo falava assim, esse lugar ainda tem isso, tem aquilo, tem assim, tem assado. Jericó estava amaldiçoado pelas pessoas, as pessoas só falavam mal de Jericó, as pessoas só falavam mal daquele lugar. E um profeta havia lançado uma maldição, na verdade, sobre aquele lugar. Porém, quero comparar o que as pessoas fazem no dia de hoje. Falam mal, amaldiçoam todos os dias. Mas Jesus agora está atravessando a cidade de Jericó. Mas a Bíblia diz que morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver quem era Jesus, que devia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu em sua casa com muita alegria. Todos que viram começaram a resmungar: este homem foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas sendo mais tarde, o homem ele precisa de um encontro com Deus. Bora deixar. Assim, não pode deixar essa imagem aí. Obrigado. Mas cedo ou mais tarde, não tem mais nada não, é só isso não. Era só o texto, obrigado, tá? O homem ele precisa ter um encontro com Deus. E a história de Zaqueu é um excelente exemplo disso. Pensa num homem que não precisava de Jesus, ou pensava que não precisava de Jesus, ou talvez você vai dizer assim: se eu fosse rico, eu nem entrava na igreja. Porque muitas das vezes nós buscamos a Deus por causa das nossas necessidades. Nós buscamos a Deus porque, rapaz, o negócio está estreito, eu estou passando na moeda, e o negócio está ventando para lá e ventando para cá. Eu vou voltar para a igreja porque eu sei que Deus vai abrir as portas. Aí a gente fala: agora o casamento deu uma melhorada. Aí a gente começa a desviar de novo. Aí a gente começa a bagunçar de novo. Aí a situação financeira começou a melhorar. Quer saber? Hoje eu não vou no culto não. Hoje eu vou curtir uma praia. Porque muitas das vezes a gente, porque tem dinheiro, porque tem um bom emprego, porque tem uma boa saúde, porque está tudo certo, quer saber? Eu não quero saber de Deus não. Mas esse cara aqui, ele apesar de ter muito dinheiro, ele estava dizendo: ei, tem um vazio dentro de mim, tem algo que tem que ser mudado dentro de mim, e eu não sei o que fazer, tem algo dentro de mim que precisa ser saciado. E eu já tentei com dinheiro, eu já tentei com a fama, eu já tentei com as mulheres, eu já tentei na bebedeira, eu já tentei nas drogas, e nada está satisfazendo essa sede. Aí esse cara entendeu: opa, é esse tal de Jesus. É esse tal de Jesus que a multidão vive seguindo. É esse tal de Jesus que cura os leprosos. É esse tal de Jesus que cura os enfermos. É esse tal de Jesus que ressuscita os mortos. É esse tal de Jesus que está fazendo um reboliço na cidade. Eu sinto que é Ele que está voltando em mim. Zaqueu entendeu que tinha algo para acontecer e algo para mudar na vida e na história dele. Mas ele tinha alguns empecilhos para chegar até Jesus. E o que me deixa louco hoje é que as pessoas estão criando vários empecilhos para chegar até Jesus. Essa semana eu fui convidar um camarada meu para vir no culto. No dia 13 de junho, culto de missões. Aí não, eu vou sim, não sei o que, tal. Que dia que é o culto? 13. Pô, aí tu me quebra, varão. Dia 13 é a seleção brasileira estreando na Copa, meu. Aí ele, pô, cara, não, dia 13 não dá não, porque tem que ver. Essa semana eu tava na aula. Acho que essa semana, eu nem sei se eu fui na aula essa semana, eu tô tão confuso. Essa semana eu tava na aula. O professor, rapaz, Brasil parou. Eu falei: ih, rapaz, deu ruim. Aconteceu alguma coisa. Agora o Brasil parou. Aí eu tô canteninha ligada, né? Esperando ele falar alguma coisa, ele com o celular na mão. Daqui a pouco ele vem: rapaz, é a convocação da Copa, meu irmão. O Neymar vai ou não vai? O Neymar. Eu falei: rapaz, eu tô crente que aconteceu alguma coisa séria no Brasil. Aí ele falou que o Brasil parou. Mas ele estava preocupado se o Neymar ia para a Copa. Eu falei: rapaz, já era. O Trump resolveu atacar, vai jogar uma bomba aqui, vai matar todo mundo. Falei: ih, rapaz,
É a China que agora resolveu. Alguma coisa vai acontecer. Deu ruim. Não, Neymar vai para a Copa ou não vai? Falei, varão. Aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, por mim, Neymar tinha que ficar em casa. Porque com a seleção que nós temos aí passando vergonha nos últimos anos, ele vai passar vergonha na última Copa do Mundo dele. Aí ele, o Neymar, o cara, não sei o que, e aí? Mas infelizmente, as pessoas estão. Ontem o varão, meu irmão, o varão estava incumbido de dirigir o culto, presbítero da igreja, e para algumas igrejas, na visão delas, o presbítero é o cara mais importante depois do pastor, ele é o segundo pastor. Aí o segundo pastor não foi na igreja. Por quê? Porque tinha jogo do Flamengo. Aí o varão voltou o culto para ver o jogo do Flamengo. E o Flamengo passa vergonha. É por isso que eu sou vascaíno, mano. Porque o Vasco não faz isso com a gente. Aí o varão perdeu o culto para ver o Flamengo passar vergonha. Aí não dá, meu irmão. E as pessoas estão gerando empecilhos mínimos para ir na igreja. É o futebol, é a Maria do bairro, é a novela, é não sei o que lá. A Maria do bairro hoje é o último capítulo. A novela já passou umas 300 vezes na parada lá, mas é o último capítulo, eu tenho que ver, essa novela não para. Tá entendendo? Aí aquela mulher, Maria do bairro, é mais importante do que ir pro culto, porque não? Eu vou perder o último capítulo da usurpadora. Da usurpadora. Não é? É tudo a mesma história. É tudo a mesma história. Mas a verdade é que as pessoas vão criando empecilhos. E eu vejo que o primeiro empecilho, obstáculo que Zaqueu ele precisava vencer era essa é a segunda. Mas a verdade era quem ele era. Quem ele era. Porque Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cara considerado o traidor dos judeus. Zaqueu era um cara considerado um judeu que servia aos romanos para roubar os judeus. Aí existia uma multidão que ia atrás de um judeu, Galileu, chamado Jesus. Zaqueu era traidor daquele povo. Zaqueu era traidor daquele Jesus que era judeu também. E agora ele queria saber quem era Jesus. Ele queria alcançar Jesus de alguma forma. Ele queria chegar até Jesus porque ele sabia que Jesus tinha a solução para aquele vazio dentro da alma dele. Aí simplesmente Zaqueu olha a multidão e fala: rapaz, se eu entrar ali vai ser igual o corredor polonês. Mas o pau vai cantar, todo mundo vai entrar de sola. É cotovelada para cá, bicuda para lá, vai ser pisão. Eu não posso entrar no meio daquela multidão, porque eu sei quem eu sou. Eu traí esse povo. Eu sei os meus pecados, eu sei as minhas dificuldades. Eu sei que eu estou apodrecendo por dentro. Eu sei que não dá para chegar ali. O maior empecilho de Zaqueu para chegar até Jesus era quem ele era. E o nosso empecilho é o futebol. É a Maria do bairro. E o nosso empecilho muitas das vezes nem é o pecado, porque quando é o pecado a gente entende, cara, o cara pecou, o cara está completamente destruído, o cara não tem mais cara de pau de chegar na igreja, porque ele já caiu diversas vezes, aí tu até entende. Mas o cara hoje nega Jesus por coisas supérfluas. Aí Zaqueu, se eu chegar perto daquela multidão para alcançar Jesus, eu vou quebrar na emenda, não vai dar certo. Zaqueu era publicano. Zaqueu era um pecador. Zaqueu era um traidor. Zaqueu era um cara que não prestava aos olhos daquele povo. Mas quando você olha a segunda
situação que Zaqueu tinha dificuldade era a sua condição física. Que a gente está sempre arrumando uma desculpa para Deus. Esse cara, ele também tinha desculpa dele. Peraí, por mais que nem me reconheçam diante da multidão, por mais que não venham me bater, por mais que a situação não vai esquentar para o meu lado, está difícil, porque eu sou muito baixinho e eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir. E muitas das vezes a gente faz a mesma coisa. Mas estamos nos dois. Dependência não dá para enxergar nada, mas tu mora aqui, meu filho. Já era para ter se acostumado com o negócio aqui, é quase invisível no dia da noite. Né? Quando falou que vai chover, que é pelo menos 364 dias no ano no Alto Independência, meu irmão, pode contar que está frio, está chovendo, está russo. Eu vim dirigindo a Kombi com a cabeça para fora, pastora desesperada. Meu Deus, o que aconteceu, pastor? Não estou enxergando nada. Fica tranquila, pastora, eu também não estou enxergando nada não, mas nós vamos chegar lá. Rapaz, e ó, o negócio estava feio, estava escuro. E muitas das vezes a gente pega e gera alguns empecilhos. Ah, não, é a nossa saúde. Ah, é isso, é aquilo. Fui ali buscar a Dona Márcia. Falei, Dona Márcia, nem a chuva te parou hoje. E ela, é isso aí não vai me parar não. Olha, né? Com as dificuldades delas, né? As coisas que poderiam ter falado para ela assim, não. Fica em casa hoje. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo que a gente já tem Jesus no coração. O maior problema que nós temos é esse. Ah, não. Agora já tem Jesus no coração. Eu não preciso mais fazer nada. Agora já tem Jesus no coração e vai ser desse jeito. Não, nós precisamos, muitas das vezes, alguns sacrifícios para viver a vontade dele. Negar algumas coisas para viver a vontade dele. Porque, infelizmente, hoje as pessoas querem que a igreja se molde à vontade delas. A igreja viva conforme eles querem. Que a igreja seja o padrão deles. Não, eu tenho que dar uma mexida na Bíblia porque ela precisa ser atualizada. Meu filho, foi o teu... É o hardware que entra o vírus? É, o software. Foi o teu software que foi contaminado com vírus, meu irmão. Tá entendendo? Eu ia falar o hardware, mas é o software. Ainda bem que o homem está aqui. Mas foi você que foi contaminado com o vírus. Foi você que está tudo errado. É o teu padrão que está descontrolado. É você que tem que, atualizar ou reiniciar. Fazer aquele negócio lá que eles fazem muito quando entra o vírus. Faz o quê? Formatar. E aí é quando Paulo diz aos romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Essa renovação é o prefixo re, é voltar lá atrás, é voltar no formato original. Renovar é trazer de volta o HD zerado, o software zerado, sem vírus. Então, renovação do vosso entendimento, para que você entenda qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Entender a vontade de Deus é entender que se você está vivendo em pecado, se você está vivendo errado, se as coisas estão vivendo tudo errado, mas o mundo é assim mesmo, todo mundo faz. Meu irmão, minha mãe dizia, você não é todo mundo, e toma de tapa na orelha. Então não tem essa de todo mundo faz. Nós temos aqui, é se enquadrar a palavra de Deus, é viver o que a palavra de Deus diz. Não vamos viver o que o mundo quer, não vamos ajeitar a igreja para que A ou B se sinta à vontade, se sinta confortável. A palavra precisa ser pregada, a sua vida precisa ser mudada e moldada conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então não existe essa de que nós vamos maneirar para um, para o outro. Ai, faz assim, faz assado e deixa. Não é assim. A nossa vida precisa se enquadrar a palavra do Senhor. Sim. E não a palavra do Senhor se enquadrar na nossa vida. Ah, mas que tem que aceitar a todos. Aceitamos a todos. Venha como você está, mas seja transformado por essa palavra que vai te mudar e te tirar da forma que você está e te colocar na forma que Deus quer.
encontram empecilhos. Muitos não encontram a Deus porque simplesmente querem viver a sua própria vontade, que simplesmente querem viver a sua própria tradição. Mas a minha religião me ensinou assim, mas eu aprendi assim, mas eu aprendi assado. Muitas das vezes são os nossos relacionamentos que nos impedem de viver a vontade do Senhor. Então você vai ter que romper esses relacionamentos. Ei, você vai ter que quebrar alguns paradigmas, você vai ter que parar algumas amizades, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida para que você possa alcançar o que Deus quer. Hoje em dia parece fácil, exclui o WhatsApp, faz não sei o quê, mas a verdade é que a gente precisa excluir de dentro do nosso coração a podridão. Muitas das vezes é a nossa posição social. Zaqueu teve que vencer a posição social, porque, peraí, eu sou quem? Eu sou quase que o prefeito da cidade, esse tal de Jesus que tinha que me procurar. Mas ele teve que vencer aqui e falar assim: opa, eu vou me humilhar, subir numa árvore, um sicômoro bravo. Pensa numa planta ruim. Era uma planta ruim subindo num sicômoro bravo. Era uma planta ruim subindo numa árvore ruim. Era uma coisa podre, era um lugar que não dava fruto. Era o coração de Zaqueu. E Jesus olha para aquilo lá e fala assim: rapaz, ninguém ia olhar aí para cima. Ninguém ia olhar para essa árvore porque os frutos são maus. Mas eu estou vendo que dentro de uma árvore de frutos maus tem mais um que gera maus frutos. Zaqueu, desce. Porque eu sou aquele que muda a história. Porque eu sou aquele que quer entrar na tua casa e mudar algo dentro dela. Eu sou aquele que quer entrar na tua vida e mudar essa estrutura aí que está toda errada, que está indo completamente fora da visão que eu tenho para ti. Zaqueu, desce. Vença a sua capacidade física. Vença os seus limites. O segundo lugar que precisamos aprender é fazer o que os outros não querem fazer. Zaqueu, sendo de uma posição, não se envergonhou de subir na árvore como um garoto. Subiu e ficou aguardando Jesus passar. O mais interessante é que no mundo nós vemos loucos por tudo. Marquinhos era louco pelo Orkut. Orkut. Tem gente que nem sabe o que é o Orkut hoje, mas era aquilo. Depoimento. Os depoimentos. Depoimento, isso aí. O Orkut, hoje é o Instagram, o MSN, que já não existe mais, Facebook. Né? Existem loucos por carros, por vídeos, loucos por trilhas, e loucos por isso, e loucos. Né? Existem loucos por todas as coisas. Aí a gente acaba fazendo o quê? Meu irmão, agora está na igreja. Aí o cara simplesmente, né, ele gosta de contar todas as loucuras que ele fazia no mundo. Não, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que não sei o quê. E agora para Jesus? Não, agora eu vou na igreja. Sou uma pessoa comum, né? Agora eu sou um cara tranquilo. Sento. Adoro. Perdeu a loucura. Meu irmão, Jesus quer porque tu era um gadareno mesmo. Porque tu era endemoniado, porque ninguém te aturava, ninguém conseguia te parar, ninguém conseguia te segurar. Jesus quer olhar para tu e falar assim: rapaz, se nada te parava, se as drogas te deixavam loucão, tu fazia isso, fazia aquilo, batia na polícia, derrubava 4, 5 homens, se tu fazia assim, fazia assado, essa é a hora de tu pegar toda essa força que tu usava para o inferno e começar a gritar no meio da rua que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus faz algo e fez na tua vida e na tua história. Jesus quer te pegar, fala assim: ah, esse aí estava dormindo na rua igual um mendigo. Agora, meu irmão, ele vai chegar e começar a evangelizar para os mendigos e falar assim: ei, eu estava na tua posição aí, ó. Mas ele já fez a barba, gente. Dormiu na praça. Aí, ó, é hora da gente falar assim: rapaz, Esse é acostumado. se o cara dormiu na praça, bêbado. Rapaz, eu fui na festa uma vez, posso nem falar o apelido do cara, porque pega mal, vou falar que o apelido do cara era Cocô.
Meu Deus. Alguém sabe. Você deve conhecer que ele mora aqui em Independência. Rapaz, todo mundo beba. Mas quer. E aí, rapaz, o cocô encheu a cara. Tinha um cantinho aí do cocô aí. Vai fazer xixi. Vamos dar lá naquele lado de xixi. O cocô foi lá, meu irmão. O cocô foi lá, de repente, o cocô, pum, caiu ali, meu irmão. Meu Deus. E dormiu. Todo mundo ia lá e... Outro dia tava assim, rapaz, todo mundo mijou no cocô. Mas pensa, meu irmão, uma humilhação que todo mundo falava, rapaz, ninguém sabia que o maluco estava jogado ali, caído, meu irmão. Passou a noite ali dormindo, bêbado, caído, todo mundo mijando em cima. O cara passa várias humilhações no inferno. Aí chega na hora de falar de Jesus, eu não tenho vergonha. Não porque eu sou reservado, não porque a igreja, não, meu irmão. É essa hora que Deus está falando assim, meu irmão. Se Zaqueu subiu naquela árvore, sobe na cadeira, começa a gritar, deita no chão, começa a falar, Senhor, ei, lá no mundão eu era brigão, lá no mundão eu gritava por todo mundo, peitava todo mundo. Eu vou chegar aqui na igreja e vou gritar, Deus! Muda a minha história! Deus! Eu quero sair daqui completamente transformado! Deus! Está entendendo? Nós precisamos entender quem nós éramos no mundo. E falar, ô, peraí, se eu dançava no mundo e carregava uma multidão, eu tenho que carregar uma multidão para Deus agora também através da dança. Ei, se eu fazia assim, vai ser assado para Deus também. E vão fazer mais loucuras para Deus do que eu fazia para o mundo. Se quisermos nos encontrar com Jesus, precisamos deixar de lado a vergonha e a timidez. É verdade. David Paul Young-Shu. Talvez você não saiba quem é esse cara. Mas é um ex-budista que se converteu. Assim que ele recebeu um quadro de morte, o médico falou, ó, já era. Só tem 3 meses de vida. No máximo. No hospital, prestes a morrer, ele começou a orar a Deus. Se Buda não está me ajudando, existe um outro Deus que pode me ajudar? De repente uma menina entrou no quarto do hospital, com a biblinha na mão, tentou falar com ele, ei, sai daqui! Uma, porque a cultura deles não aceitava uma mulher falar de religião. E aquela menina voltava no outro dia e falava para ele, e falava, mas ele não queria ouvir. Ele vivia virando, as costas para ela, não dava atenção. Num determinado dia, aquela menina começou a falar para ele, e ele começou a ofendê-la, a humilhá-la, e de repente, aquela menina ajoelhou no chão, começou a chorar, e falou, ei, eu vejo que você está morrendo. E eu tenho que te falar do meu Salvador. Aquele que salvou a minha vida pode salvar você. Aleluia, glória a Deus. Aquele cara foi impactado pelo que aquela menina fez. E ele, sem reação, falou, ei, para de chorar. Eu não consigo compreender esse amor. Eu não consigo compreender isso, porque eu mesmo te tratando mal, você se ajoelha, chora e fala que esse Jesus me ama. Aquela menina entregou a Bíblia dela para ele, saiu do quarto do hospital, e aquele cara não sabe o nome daquela menina até hoje. Paul Young-Shu é o pastor de uma das maiores igrejas do mundo hoje. Era a maior igreja do mundo. Hoje é uma das. Porém, aquela menina não se intimidou diante daquele homem que humilhava, que xingava, que falava várias coisas para ela. Mas ela falou, ei, você está morrendo. Eu tenho que te falar do meu Salvador. Ela não desistiu, ela não arregou, ela não deu as costas. Ela não falou, esse aí não tem jeito. Ela se ajoelhou, chorou e falou, Jesus te ama.
Ele salvou a minha vida e pode salvar a tua também, porque você está morrendo. E a verdade é que as pessoas estão agora morrendo. E muitas das vezes nós estamos assim, deixa pra lá. Daqui a pouco Jesus faz. A gente não tem coragem de dar uma carona, de buscar em casa, de mandar uma mensagem, de falar, ei, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Por quê? Porque eu tive muitas frustrações na igreja. John Wesley, uma criancinha que via o sofrimento dos pais, pastores, em que a própria igreja, muitas das vezes, ia lá e apedrejava a casa deles. Os próprios membros da igreja mataram o cachorro deles. E conta a história de que a casa deles foi incendiada. E que provavelmente foram os membros da igreja. Porque muitas das vezes eles não concordavam com as pregações do pastor. Porque muitas das vezes eles não concordavam com o que o pastor fazia. E a igreja se revoltava contra o pai de John Wesley. A casa pegando fogo. O pai vai, arranca um dos 13 filhos, que acho que tiveram 18. Alguns morreram em tanta situação, mas arranca os filhos. Tenta chegar no quarto de Wesley. Já não dava mais. Fogo, chama. Não tem mais o que fazer. O pai reúne com as crianças, achando que a mãe também tinha morrido. E começam a orar e entregar a vida do irmão para Deus. De repente a mãe consegue sair pela porta da frente. No meio do fogo. Do nada. John Wesley sobe numa caixinha da janela, aparece. Então os vizinhos sobem um no ombro do outro, conseguem tirar o menino. A mãe olha e fala assim: ei, não é esse um tição tirado do fogo? Aquele garoto tinha tudo para ser frustrado, para falar: ei, igreja, eu não quero saber. Foi a igreja que machucou os meus pais, foi a igreja que apedrejou a minha casa, foi a igreja que incendiou a minha casa, que matou o meu cachorro. Mas aquele cara, aquele menino se junta com seu irmão Charles Wesley, com Charles Spurgeon, acho que é esse, se junta com alguns amigos da escola, são esculachados, são humilhados o tempo todo, chamado de o Clube dos Santos. Olha os santos ali, olha os metódicos ali, mas eles continuavam perseverando, buscando ao Senhor. E esses homens se tornam, um dos grandes avivalistas do passado. Carlos Wesley, ou Charles Wesley, John Wesley, Charles Spurgeon, se tornam grandes pregadores, homens que fizeram grandes histórias. Por quê? Porque perseveraram, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo que eles podiam dizer: a igreja não presta, não tem jeito, não tem mais solução, não vai dar mais. Mas esses caras falam assim: ei, não importa o que aconteceu, eu preciso viver aquilo que Deus me chamou para viver. Não importa as marcas do passado, não importa as pancadas que deram na minha casa, na minha família, não importa se estão fazendo macumba, se estão se levantando contra mim. Eu preciso viver os sonhos e os projetos de Deus. Muitos estão procurando o Senhor, mas não possuem uma busca incansável e simplesmente desistem por serem incapazes de fazer algo mais, ou de ousar, de fazer o inusitado, de olhar para as circunstâncias e dizer: não, eu vou fazer algo diferente, não importa o que estão falando, não importa o que estão fazendo, não importa o que esteja acontecendo, eu quero viver a vontade do Deus Todo-Poderoso. Alguém disse certa vez: se quiser ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. E por mais que você veja 300 mil erros, 300 mil situações, o que você está fazendo para resolver? Só criticar não resolve. O que você está fazendo para peraí, vamos ajudar e vamos fazer algo mais. Porque dentro de uma multidão,
Jesus olhou para Zaqueu, porque diante de uma multidão, Jesus estava passando e falou: opa, alguém me tocou. Porque Zaqueu ousou fazer o que ninguém estava fazendo. Porque aquela mulher foi com o coração dizendo: Senhor, eu preciso ser curada, eu preciso ser transformada. E nós precisamos dizer: Senhor, transforma a minha vida de uma forma sobrenatural. Aleluia. Santo é o teu nome. O desejo deles era ilimitado. E que o nosso desejo seja ilimitado de buscar o Senhor, que o nosso desejo seja ilimitado de orar, de buscar a palavra, de pregar o Evangelho, de dizer: Senhor, eu estou aqui, não importa o que esteja acontecendo, não importa o quanto o inferno esteja se levantando, eu não vou parar. Em terceiro lugar, você precisa obedecer sem restrições. Infelizmente, muitas vezes, ou muitas pessoas, elas querem o Senhor, mas não querem obedecer a ordem dele. Elas querem receber de Deus, mas elas não querem descer do lugar, da posição onde elas estão. Jesus poderia ter dito: ô Zaqueu, desce que eu quero ir para tua casa. Ih, Senhor, hoje não vai dar não. Ih, a mulher não arrumou a casa. Ih, Senhor, se eu te levar lá em casa, minha mulher não gosta de judeu, não gosta de crente. Minha mulher é assim, minha mulher é assada. Ih, Senhor, não vai dar. Zaqueu poderia ter arrumado diversos empecilhos para buscar a Deus, mas ele simplesmente falou: opa, se é a oportunidade dele entrar na minha casa, meu irmão, eu vou deixar ele entrar. Aleluia. E muitos retardam o encontro com Deus porque querem primeiro arrumar a sua casa. Que primeiro eu tenho que fazer isso, que primeiro eu tenho que mudar assim, porque primeiro eu tenho que fazer assado, para depois eu me entregar a Jesus. Ei, agora, essa é a hora de falar assim: Senhor, não dá para eu viver esse mundão do jeito que eu estou vivendo mais não. Não dá para viver desse jeito não, Senhor. Eu preciso me entregar para Ti. Eu estou podre e estou cada dia apodrecendo mais. Então, Senhor, entra e muda a minha história. Quando Jesus ele nos chama, Ele espera de nós uma resposta imediata para segui-lo. Muitas das vezes é preciso deixar de lado os títulos, os diplomas, os status sociais, a timidez e tantas outras desculpas. Como Zaqueu, deixe Jesus entrar na sua casa, na sua vida, mexer com a tua estrutura, mexer com a tua história, arrancar essas feridas que estão dentro de você. Deus ele quer curar hoje. Já foi falado, Deus ele quer curar hoje, mas você precisa deixar com que Ele venha te curar. Pode ser ferida física, mas pode ser ferida espiritual. Deus ele quer mudar a tua história, mas você tem que abrir o coração para Ele e falar: Senhor, é hoje que eu preciso ser curado. É necessário. Muitas das vezes é necessário Deus quebrar o olheiro, quebrar o vaso, fazer tudo de novo. Quando saiu a música do Regis Danese, que na época o meu pastor chamava ele de o pastor do Danese. Eu conheço o pastor do Danese, o pastor do Zaqueu. Ele errava sempre o nome do cara. Aí o pastor do Zaqueu, eu conheço o pastor do Zaqueu. E aí falaram que a música não podia usar esse termo de falar com Deus para mexer na estrutura. E faz isso, faz aquilo. Eu falei: rapaz, quem tem que mexer na nossa estrutura é Deus. Porque o diabo está mexendo na estrutura dos homens aí. O diabo está mexendo na estrutura das mulheres aí. O diabo está destruindo aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Aí a gente fala assim: não, o que eu vou falar para Deus mexer na minha estrutura? Paulo teve que ser mexido na estrutura, porque ele era cheio de si mesmo. Aí depois ele foi mexido na estrutura e falou assim: Senhor, aquele cocô lá, que tem apelido de cocô, meu pensamento é igual.
o meu conhecimento, fezes, nada de que eu tenho, que eu aprendi, serve de nada se não for servir a ti. Paulo reconheceu que tudo que ele tinha de intelecto era somente esterco, se não fosse para viver para Deus. Pedro precisou ser mudado e moldado por Senhor. Jesus muitas das vezes olhou para ele e falou: ei, Pedro, está cheio do diabo. Pedro, homem de pouca fé. Pedro, de novo. Pedro, de novo. E Pedro, folha sacudida pelo vento. O vento faz o que quer com a tua vida. Pedro, o vento está acabando contigo. Eu preciso que tu sejas rocha. E aquele cara que balançava de um lado para o outro, que ninguém acreditava, se tornou um dos grandes evangelistas do Novo Testamento. Era o cara que falava um monte de besteira, agora é o cara que prega e 3.000 almas se convertem. Era o cara que não sabia falar direito, que queria partir para a agressão, mas agora ele prega e 5.000 almas se convertem. É o cara que passa e a sua sombra está curando. O único que não deixou Deus mexer com a estrutura se enforcou. Pelo que a gente lê na Bíblia, no momento em que se enforcou, o seu corpo partiu no meio. Juntas se perdeu. Então é melhor a gente falar: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Deus me precisa mexer na tua estrutura, porque a gente é muito cheio de si, a gente é muito cheio de ego. Eu estava em casa agora à tarde, a menina me mandou uma mensagem e falou assim: Paulinho, isso aqui está acontecendo na igreja mesmo? Eu falei: infelizmente está. É um culto para todos. Ah, mas é que nós devemos aceitar a todos, devemos sim. Mas a igreja ela não pode se adaptar a aceitar a todos do jeito que estão, porque senão todos vão para o inferno. Eles têm que entrar completamente perdidos, destruídos, talvez com a estrutura toda modificada pelo inferno, mas eles têm que chegar aqui e clamar: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Vamos colocar de pé. Entra na minha casa.
Jesus não é objeto da terra que a gente fica bem-vindo, banana. Banana aqui na minha mãe vai parar. Nós precisamos de Jesus. Nós é que estamos pobres. Nós é que estamos corrompidos com o pecado. E ele está dizendo assim: ei, está consumado. O preço pela tua vida já foi pago lá na cruz. Então, desde o momento em que Jesus falou, está consumado, ele está dizendo: eu estou de braços abertos. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Esse é o seu momento. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas figuras, sai coisas feridas, ensina a identidade, ela somente a ti. As pessoas Amém. Amém, Jesus. Você que pode aplaudir.